Eu sou filha da jornalista Sônia Bride e eu cresci vendo minha mãe mostrando em tempo real tudo o que estava acontecendo com a gente e com o nosso planeta. Durante todos esses anos, ela pôde ir a lugares, mostrar: ó, aqui a gente está vendo uma geleira que corre o risco de não estar mais aqui daqui a 10 anos. Ela teve a oportunidade de voltar nesse lugar 10 anos depois e mostrar que realmente a geleira não estava mais na estrutura como a gente previa. A gente trabalha com números, né, muito interessante, a gente tem a ciência, ela mostra para a gente: "Ó, vamos sair daqui, vamos para cá, se a gente não conseguir melhorar". E é interessante que quando a gente tem esses dados e a gente entende o que a gente está, para onde a gente pode ir, o que que a gente pode fazer? O que que a gente vai fazer? Ficar assustado e falar: "Meu Deus, vamos ficar assistindo o que está acontecendo?" Não. A gente tem a nossa oportunidade dentro da nossa casa e do nosso legado de fazer alguma coisa em prol do planeta. Eu queria começar falando sobre a conexão. Então, eu queria começar a falar exatamente sobre essa conexão. Quando eu escutava em casa, eu acho isso que é interessante, quando a gente troca as ideias dentro de casa, eu via minha mãe falando muito, eu entendia muito, ela me ensinava as boas práticas, o que que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer com o lixo, o que a gente vai fazer em relação ao uso de plástico, ao consumo consciente. E mesmo tendo isso em casa, eu não entendia que eu podia ser também um mecanismo de mudança influenciando mais pessoas. Isso só ficou muito claro para mim depois que eu virei mãe da Aurora e do Valentim. E aí, para mim, tudo mudou, porque eu entrei num lugar de: "Meu Deus, o que que eu faço para conseguir, de alguma maneira, influenciar o mundo?", porque esse é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, a gente vai deixar. Eu não quero, e isso sempre foi uma questão muito importante para mim. Eu lembro que quando ela era bem pequenininha, eu olhava para a Aurora e falava: "Eu preciso fazer e mostrar para ela coisas ativas, para que quando a gente chegar", óbvio que a gente espera que isso não aconteça, mas se a gente chegar realmente no caos do quadro extremo que pode acontecer, eu quero que a Aurora tenha certeza de tudo que foi feito, de tudo que foi feito pela gente, de tudo que a gente pôde influenciar e tocar as crianças, no sentido de que a minha mãe estava lá, a minha mãe estava consciente do que estava acontecendo. Eu sei o que estava acontecendo, vamos participar disso também. Estamos juntos. Isso era de extrema importância, tanto para mim e eu acho que para minha mãe também, quando ela estava desse tempo todo falando sobre meio ambiente. A gente vai ficar num lugar de se assustar? Não, a gente ainda tem tempo. A gente não consegue reverter tudo, mas a gente pode melhorar muito. E a gente só vai entender que a gente pode melhorar muito quando a gente criar conexões. É a gente entender, eu acho que a humanidade durante muito tempo nessas últimas décadas e séculos, entrou num lugar de que a gente: "Ah, isso a gente pode jogar fora". Como se o lixo que a gente produzisse fosse para algum lugar fora do planeta. "Ah, tu vou jogar fora, não sei para onde vai, eu não sei o que que acontece, eu não estou vendo". Como se a gente pudesse jogar fora os impactos que estão acontecendo, os problemas e as consequências. E agora, mais do que nunca, a gente entende que não tem fora, não existe fora do planeta. Não existe fora para a gente. Quando a gente também se vê como um todo, a gente também entende que não existem barreiras, não existem todos somos literalmente conectados. Quando a gente vê uma tragédia que acontece no Brasil, aqui no sul do Brasil, a gente vê que uma tragédia muito parecida está acontecendo com pessoas no sudeste asiático. Então, assim, não é, a gente não é: "Ah, mas aqui a gente está no Brasil, a gente está protegido". É um lugar só, somos pessoas dentro de um planeta só. Quando a gente entende isso, entende que não tem o para fora e que a gente está dentro desse planeta, a gente se conscientiza de que a gente precisa fazer algo para que o planeta continue funcionando. Quando a gente entende isso, que não existe fora e que somos um planeta só, a gente também tem que entender a nossa conexão com a natureza. Eu acho que em algum momento a gente também se perdeu de entender que somos parte da natureza. É lógico que somos um tipo,
somos animais, mas somos animais que pensam, que produzem e que também destroem muito. Entender onde é que a gente está, o que a gente está fazendo em pró e o que a gente está fazendo contra. Porque por mais que agora seja muito interessante para a gente fazer várias coisas que são a favor da evolução humana, aonde isso está afetando o nosso planeta? Porque se a gente não está pagando a conta agora, alguém vai pagar essa conta lá na frente. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente entende isso? E aí a gente entende na conexão de que estamos todos num planeta só. Por exemplo, vamos aqui, como nós somos todos uma natureza, eu vou usar um exemplo básico. Quando a gente fala, por exemplo, de vocês conhecem a agrofloresta, né? Quando a gente planta floresta junto com comida, e já ficou provado que quando a gente faz plantações de agrofloresta, inclusive em solos extremamente degradados, a gente planta de volta todo um ecossistema. A gente planta árvores, a gente planta água, a gente planta toda a fauna e flora que vão voltar ali no espaço que, quando você olhava, era completamente degradado. O interessante disso é, a agrofloresta é feita de uma maneira orgânica. Qual é o solo hoje em dia que é um solo livre de agrotóxicos? É difícil de dizer. Quando você vai examinar um solo, e isso na conexão de que somos todos um só, a gente chega nesse lugar. A gente vai plantar aqui em Petrópolis uma plantação normal. Bom, se a gente usa qualquer tipo de agrotóxico nessa plantação, a gente vai comer isso, porque a gente está produzindo alguma coisa para a gente comer. Ele vai para o solo. O que não vai para o solo evapora. Evaporou, ele volta como chuva em um outro pedaço que estava originalmente livre disso. A gente vai contaminando numa sequência que a gente nunca parou para pensar nisso. Você fala, você chega num pedaço que nunca foi desmatado, que nunca foi. Ele está contaminado, porque, de novo, é um lugar só. O que a gente faz aqui vai sim interferir em outro pedaço, porque não tem para onde ir, a gente não tem para onde tirar. Quando a gente chega nessa conclusão, dá para viver apagando incêndios. Dá, é o que a gente faz ultimamente, nos últimos tempos. Mas prevenir é mais inteligente do que responder a crises. Por que eu digo isso? Porque prevenir, a gente já conhece aquela frase antiga, prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. É muito mais barato a gente cuidar do solo do que depois ter que fazer ele voltar a ser um solo que a gente pode plantar. É muito mais barato a gente proteger a nossa floresta amazônica do que correr o risco, não só de perdê-la, do que o que a gente já está acontecendo. A gente está perdendo vários, tanto da nossa fauna quanto da nossa flora, e são perdas que a gente não tem mais como remediar. Se a gente não protege, perdeu. E aí não tem nem como reverter. Então, é muito inteligente nesse sentido de pensar que, se a gente já começa a cuidar antes, é muito mais barato a gente agir do que a gente ter que reconstruir. É muito mais barato e muito mais fácil. Só que a gente fica pensando, mas como é que eu faço isso? Entendendo os pontos de boas práticas. E as boas práticas, elas parecem difíceis quando a gente pensa, fala, mas eu não vou, eu esqueci de levar a sacolinha, mas isso é mais difícil, não sei se eu vou conseguir. Tá tudo bem. Eu acho que o interessante e o importante de toda boa prática, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, é entender que a gente não precisa fazer tudo o tempo todo. A gente faz o que dá. E como é que a gente faz isso? No mercado, você vai fazer uma compra para ser, inclusive, mais econômico, quando a gente vai apreciar as frutas da estação, que além de estarem mais baratas, estão mais saborosas, no aproveitamento. Isso é uma coisa super interessante, principalmente para nós brasileiros, que temos uma vasta quantidade, tanto de frutas e verduras e alimentos, que realmente, em comparação a outros lugares, a gente realmente tem uma riqueza gigantesca. O aproveitamento integral de alimentos é uma prática extremamente sustentável e a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre a quantidade de comida que é jogada fora, que poderia ser e não é nem reaproveitada, é aproveitada com nutrientes. E eu estou falando, eu vou dar um exemplo bobo.
Quando a gente compra brócolis para comer, todo mundo tira o talo do brócolis, tira os ramos do brócolis e só come a florzinha. Quando dá para fazer várias outras coisas, a gente não tem o costume de fazer um aproveitamento integral dos alimentos. E pensar que num país com a estatística gigantesca de pessoas que passam fome, se a gente conseguisse entender isso e botar isso em prática, tanto na nossa casa quanto incentivando outras pessoas, seria sensacional e é extremamente sustentável. Lixo, já falei do lixo, né, que não tem para fora, mas também não tem a noção de reciclagem. Como a gente recicla esse lixo? Para onde esse lixo vai? Eu acho que a gente também não tem muito essa curiosidade de saber. Você bota ali, quem mora em apartamento joga no negocinho, quem mora em casa bota na lixeira, não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo com esse lixo. Vamos pesquisar, vamos tentar descobrir o que acontece com o lixo. Compras e consumo é ligado. Eu acho que quando a gente fala de consumo consciente, a gente está falando não só de pequenas práticas, mas também de onde está vindo essa roupa, de onde está vindo isso que eu estou comprando. Eu preciso disso, isso também é extremamente sustentável. Eu preciso de mais uma blusinha? Eu preciso de mais um. É necessário isso? Essas perguntas são todas sustentáveis. Você está fazendo uma economia, mas você também está deixando de gerar todo um contexto de lixos e afins que não são necessários. Efeito formiguinha. Acho que isso a gente já está muito cansado de saber. A gente fala muito sobre isso, principalmente quando a gente está falando de movimentação de sustentabilidade para o planeta. A gente entender que pequenos gestos, com muitas pessoas, criam um impacto real. Eu que fiz questão de escrever de cada profissão, porque, por exemplo, eu sou comunicadora. Eu uso o meu espaço de fala para falar sobre as coisas que eu acredito e sobre mostrar dentro da minha casa essas pequenas práticas. Olha, hoje eu estou fazendo isso, olha, hoje eu estou fazendo aquilo. A profissão é entender que o legado ele está dentro de casa, mas ele também está fora de casa. É um engenheiro, um arquiteto que se interessa por sustentabilidade, criar um projeto que seja mais sustentável. É o professor que vai chegar na escola e que vai ensinar sobre sustentabilidade. Essas crianças super esponjinhas vão chegar em casa, vão contar tudo, vão reproduzir e vão voltar na escola para entender como é que esse sistema está funcionando ali dentro. Como é que o sistema funciona nos lugares que a gente convive, nos nossos lugares de trabalho? O que está acontecendo? Como é que está sendo feito? E aí a gente vai para o efeito contágio. Eu acredito muito que uma atitude que você faz de verdade, de uma maneira que você realmente acredita, ela contagia. E você não precisa ficar falando: olha, faça isso, faça aquilo. Quando você faz de verdade, você está contagiando outras pessoas. Elas estão vendo o que você está fazendo. Elas entendem que aquilo vale a pena, que aquilo é importante e passam a fazer também. Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar no Brasil, principalmente quando a gente está falando de reflorestamento, é entender que reflorestamento não é você pegar uma área degradada e plantar qualquer coisa. A gente tem uma vasta quantidade de fauna, flora e ecossistemas extremamente específicos de cada lugar. Sabe quando você está em casa e você gostou muito de uma planta ornamental e você quer botar na sua casa e ela não fica, ela morre? Ela não é daquele ambiente. É muito importante a gente entender que quando a gente vai plantar ou reflorestar, que a gente se preocupe e entenda as plantas nativas específicas daquele lugar. Porque quando a gente planta uma árvore nativa, eu vou plantar, eu moro no Rio de Janeiro, bem pertinho da Floresta da Tijuca. Quando eu planto uma árvore nativa que dá um fruto específico do espaço onde eu moro, vai um tucano comer lá, porque ele está integrado num ecossistema específico daquele lugar. A gente está botando em prática todo um ecossistema que pertence ali, cultivando ele e preservando ele para que essas espécies não morram. Então, é entender também o lugar onde a gente vive, essa conexão com a natureza. Quando a gente quer falar
de natureza, entender que somos parte da natureza, a gente ir para a floresta, a gente se conectar com o mar, entender o que está acontecendo, é tão importante quanto a gente falar sobre. Porque eu acredito de verdade que quando a gente tem uma conexão, quando a gente vai em um lugar e você vive aquilo, a sua vontade de preservar e a sua vontade de cuidar aumenta grandiosamente. É muito mais forte e importante. Então, eu queria dizer para vocês que o que a gente planta hoje, com intenção, o que as próximas gerações vão colher. E nisso, acho que o essencial aqui é a gente entender que o planeta ele não precisa que a gente faça tudo o tempo todo. Ele realmente não precisa. O que ele precisa é que cada um de nós faça alguma coisa todo dia. Cada um de nós aqui fazendo uma coisa todo dia, a gente vai estar ajudando e entrando nessa conexão de efeito formiguinha, efeito contágio e a transformação. É só a gente se propor a tentar buscar alguma coisa que seja muito significativa para você, que faça sentido no seu dia a dia. Porque é isso, a gente consegue, nem que seja um pouco. O que você está fazendo de diferente? Quais são as boas práticas que cabem dentro da sua casa? O que para você faz sentido? E só praticar isso todo dia. Não ficar super carregado, achando. As boas práticas, elas funcionam que nem quando você quer. Eu estou fora de forma, eu preciso começar a me exercitar. Aí você fala, vou correr 1 hora na rua. E daí você passa uma semana correndo 1 hora na rua. No final da semana, você não consegue mais correr, porque você lesionou as costas. É uma coisa que você não tinha capacidade de fazer, porque foi muito. A vontade, ela está ali. Mas você acaba desistindo muito fácil. Quando você entende que não precisa ser uma coisa grandiosa, mas que você consegue fazer ela rotineiramente, ela funciona. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, que de verdade o planeta não precisa que a gente seja revolucionário e faça tudo o tempo todo. Que cada um possa aqui pensar numa coisa que vocês possam fazer de boas práticas e sustentabilidade todo dia. Obrigada.